Bom dia, lindona. 24 de junho de 2026, última semana do mês de junho, viu? Olha só, já o mês de junho já está terminando, nós já estamos já na segunda metade do ano de 2026. Daqui a pouco é Natal, né? Ai, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, o dia vai começar hoje às 6 horas e 52 minutos. 6 horas e 52 minutos que o sol nasce, né? Ainda temos aí um tempinho para ver a luz do sol. E então, bom dia para você, viu? Você que está acordando agora, você que já acordou, que já está se aprontando para ir trabalhar, né? Que Deus e a deusa te abençoem no dia de hoje, que o dia de hoje seja muito produtivo, que você consiga entrar em contato com o seu poder pessoal e que você consiga fazer tudo aquilo que você necessita fazer no dia de hoje para melhorar a sua própria vida, né? E quando a gente fala em poder pessoal, a gente não está falando em ter poder e controle sobre outras pessoas, mas sobre você mesmo, sobre as suas emoções, sobre os processos da sua própria vida, que você tenha a clareza de perceber o que deve ser feito e ter a coragem para fazer o que deve ser feito, né? Então, isso é muito importante na nossa vida, ter clareza e ter coragem. E seguir em frente, né? Seguir em frente. Eu estou me lembrando agora de um filme que eu assisti, Dr. Wenzibel, se não me engano é esse nome. E era um filme que eu assisti na semana da, da infectologia, em que as pessoas, né, a equipe médica estava se mobilizando para falar sobre a infectologia. E eles trouxeram, então, eu tive a oportunidade de assistir esse filme, né, num grupo dentro de um hospital, muito legal. E é um filme que comenta a história desse médico. Ele era húngaro e ele vivia na Áustria naquele momento, no momento da história em que não se conhecia a questão das bactérias, antes de Pasteur. E esse médico, ele era médico mesmo, né? No sentido de que a missão dele era salvar vidas, era conhecer essa questão da medicina, né? Do funcionamento do corpo físico. E então ele estava na Áustria e na cidade onde ele estava havia um hospital e havia também um outro local em que fazia partos. Esse hospital também ele estava destinado, especializando-se em partos. Só que nesse hospital havia muita morte de mulheres e de crianças. Depois do parto, as mulheres elas tinham assim uma, uma febre muito alta e acabavam morrendo, tanto ela quanto a criança, dentro do hospital mesmo, né? Tanto que tinha até uma pessoa que era representante lá do funerário, que ele ficava lá. E todo dia ele perguntava para o médico: quantas mulheres estão com febre, né? Porque ele já queria saber quantos caixões ele teria que deixar já pronto. Então ele chegava para o médico e perguntava: quantas mulheres estão com febre? E daí esse médico percebeu que ele ficou assim com a pulga atrás da orelha, porque nesse hospital morreu muitas mulheres e no outro não. E ele ficou com a pulga atrás da orelha, né? O que está acontecendo? Por que aqui morrem as mulheres e no outro local não tem essa incidência de mortes, né, de parturientes? E ele teve, para poder responder essa pergunta, ele teve que enfrentar muitos problemas. Ele teve que enfrentar
a equipe médica do local, né, teve que enfrentar as crenças do momento, o nível de conhecimento do momento para poder chegar a um resultado. Então, o que ele percebe? O que enfrentando, porque eu estou trazendo tudo isso porque para dizer que muitas vezes a gente precisa de coragem, né, para seguir aquilo que o nosso coração quer, para poder chegar a um determinado objetivo. E ele, independentemente dos problemas que surgiam na vida dele, né, nessa relação de médico com os outros médicos e com os pacientes, ele enfrentou tudo, ele foi em frente, até que ele descobriu, né, com muita garra e sofrimento, ele descobriu que na realidade morriam aquelas mulheres porque as mãos dos médicos estavam sujas. Naquele hospital, eles não tinham o hábito de lavar as mãos, enquanto que no outro hospital, né, no outro local, era uma prática constante, lavar as mãos, desinfetar a roupa de cama, até cortinas. E no hospital que ele estava não tinha isso. Isso antes de se falar e de conhecer o que eram bactérias. Então ele consegue perceber que, na realidade, uma questão muito importante para evitar a doença e para evitar essas questões da morte das mulheres era lavar as mãos. Por causa das bactérias, né, que chegava a passar para as outras pessoas e para as mulheres e acabavam, então, originando aquela infecção. Então, é um filme muito legal. Eu vou deixar depois, quando esse programa ele estiver disponível no YouTube, eu vou deixar lá no meu @SoniaSímbolos, eu vou deixar o endereço desse filme, que eu acho que ele está gratuito no YouTube, para você perceber, né, para você assistir e prestar atenção, né, nesse personagem desse médico e quanto ele foi, de uma certa forma, determinado, corajoso para atingir o que ele achava que deveria ser necessário. Então é isso, né? Então que a gente tenha realmente clareza e que a gente tenha a coragem necessária para seguir o que o nosso coração pede no dia de hoje. Então vamos começar. Eu sou a Sônia Beth, viu? Eu sou a Sônia Beth, eu sou astróloga, Momodder, estou à sua disposição. E vamos começar o nosso programa então? Então coloque a sua mão no seu ventre. E vamos nos conectar com a Ísis, a grande mãe dos egípcios ancestrais. Ísis, minha mãe sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, eu peço que me escute. Eu sou grata pela vida que me deste, pela força de ser mulher e pelo meu corpo sagrado. Grande Senhora dos encantamentos, a ti eu recorro. Com suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberte-me de toda dor, mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga a cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar ao meu lado, desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Legal, né, gente? É importante a gente entrar em contato com essa força, né? É importante todo dia a gente fazer as nossas orações logo de manhã. Levantou, né? Puxa, hoje eu tenho um dia tal, o que eu quero atingir no dia de hoje? É importante. É importante a gente, sabe, falar para a gente mesmo o que eu quero atingir, porque isso a gente nem percebe, mas a gente movimenta uma força dentro da gente e que a gente acaba conseguindo, a gente acaba atraindo a situação de uma forma que a gente nem imaginava. Então é importante, sim.
E eu quero te parabenizar porque você está na Rádio Vibe Mundial 95,7, né? Então é uma rádio que traz muita coisa boa para gente, muitas informações boas. No programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado. Eu tenho a cooperação técnica de Euri, que é uma gracinha, que é um fofíssimo. E obrigada, viu, Euri? Obrigada. E pelo seu apoio, pelo seu carinho, pela sua atenção. E se você quiser fazer alguma pergunta, falar comigo, é só entrar nas redes sociais, @SôniaSímbolos. Começa com S e termina com S. @SôniaSímbolos, viu? Que eu vou ter o máximo prazer em conversar com você. Agora no YouTube a gente pode ter chat, né? Então a gente pode conversar por ali. Você pode mandar alguma coisa que a gente bate o maior papo, com o maior prazer. Então hoje o dia amanhece às 6h52, com o Sol e Mercúrio em Câncer e Lua em Escorpião. Nós já estamos no inverno de 2026, viu? E Sol e Mercúrio em Câncer e Lua em Escorpião são signos todos do elemento água. Elemento água é um elemento feminino, yin. E se você é mulher, tem uma trilogia Lua, Sol, Ascendente no elemento água, presta atenção, que é para você não se tornar uma devoradora, viu? Você mulher ou você homem também, viu? Porque isso acontece tanto em corpos de mulheres quanto de homens, tá? Então, tome cuidado para você não ser uma devoradora, de querer controlar tudo, de querer ser mãezona, né? E impedir que as pessoas que estejam do teu lado cresçam, né? Isso é muito importante. E é importante a gente perceber quando a gente está ajudando ou quando a gente está atrapalhando a vida das outras pessoas, mesmo em nome do amor. E nesses dias eu tive uma experiência, né, com um jogo hindu que chama Mala Lila. E nesse jogo surgiu essa orientação, né, da ajuda, que a gente deve sim estar propensa a ajudar. Mas a gente precisa, antes de ajudar ou concomitantemente, observar nós mesmos e perceber qual é a motivação daquela ajuda. Se realmente a pessoa está precisando de ajuda, se ela quer ajuda, ou se aquilo não deixa de ser uma compulsão nossa, uma necessidade nossa de ajudar. Eu achei isso fundamental. Fundamental. Porque se a gente entrar no processo com uma compulsão nossa de necessidade de ajudar o outro, ao invés da gente ajudar, a gente prejudica e a gente está interferindo na vida de uma outra pessoa e ninguém gosta. E muitas vezes a gente recebe um pontapé e a gente fala, puxa, que pessoa mal educada, eu ajudei e ela é ingrata. Mas muitas vezes aquela ajuda que a gente faz com amor, não tiro isso, na realidade não é uma ajuda, é uma interferência na vida da outra pessoa e ninguém gosta. E ainda essa orientação do jogo falava o seguinte: a gente tem que perceber que muitas vezes a gente quer tirar a pessoa de um determinado problema ou resolver o problema da outra pessoa, segundo a nossa visão, mas a gente não sabe se muitas vezes aquilo que a pessoa está passando é necessário para ela crescer e se desenvolver. Olha que interessante, né? É a mesma coisa daquele outro ensinamento que fala o seguinte: não tire a borboleta do casulo antes do tempo. A borboleta precisa fortalecer as próprias asas para ela mesma romper o casulo que ela mesma criou.
Sabia disso? Que a própria lagarta cria o próprio casulo e fica ali um tempo dentro daquele casulo se transformando em borboleta? E ela sai do casulo no momento em que as asas delas estão fortes, estão propensas a romper o casulo e pá, voar, linda, maravilhosa, para uma nova experiência. E se a gente tirar a borboleta do casulo antes do tempo, a gente pode até matar a borboleta. Olha que interessante. Olha essa questão também do comportamento animal, que é uma coisa muito interessante que a gente aprende no xamanismo, nos ensinando a viver. Né? Então é isso. Esse jogo hindu, que eu tenho o maior prazer de fazer esse jogo com você, entre em contato. Se você tiver algum problema a ser resolvido, o seu próprio inconsciente, através desse jogo, vai lhe dizer o caminho a ser seguido. É fantástico, muito bom. E é só você entrar em contato, @SôniaSímbolos, né, que a gente marca o encontro presencial aqui na cidade de São Paulo, viu? Perto da estação Vila Mariana, tá bom? Então é isso. Então, as pessoas que têm uma trilogia em signos do elemento água, como é o caso do hoje, Sol, Mercúrio em Câncer e Lua em Escorpião, precisa olhar para esse lado. Tá? Para fazer do seu comportamento de ajuda algo muito produtivo. E nós já estamos no inverno de 2026. O Sol entrou em Câncer no dia 21 de junho, né? Na parte da manhã, marcando o início do inverno no hemisfério sul, às 5 horas da manhã, 5 horas e 24 minutos. Abaixo do Equador, né, que é aquela linha que divide o nosso planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Abaixo do Equador, aquela linha imaginária, é inverno. E acima é verão. Tá? E na linguagem astrológica, o Sol representa a nossa consciência, a nossa vitalidade, Mercúrio, a mentalidade. E nós dizemos, então, que Sol e Mercúrio em Câncer estão a serviço da Lua, estão a serviço das emoções. Nessa posição do Sol hoje, o sistema solar nos espelha que questões relacionadas a novos relacionamentos, né, namoro, casamento, né, elas estão em evidência. Então, alguns de nós poderemos estar passando por essa situação. Essa questão de namoro, casamento, pode estar muito viva no nosso consciente. Sol em Câncer, primeiro decanato. E Mercúrio, que é a nossa parte racional, mente, né, racional, pensa em encontrar interesses, encontrar uma nova oportunidade, novas pessoas e despertar novamente. Então, veja bem, Mercúrio, na posição que ele se encontra, nos estimula a renascer. Através do quê? Signo de Câncer, através de relacionamentos. Tá? Através dessa relação. O Sol pensa, olha, seria muito legal que aparecesse uma nova relação, um namoro, né? Seria muito legal que eu me casasse e tal. E Mercúrio está junto com ele ali, dizendo, olha, muito legal, eu penso em encontrar interesses, uma nova pessoa e despertar, renascer novamente nessa área. E a Lua em Escorpião, né? Escorpião é um signo intenso,
é um signo também de cura, não podemos esquecer isso. Essa lua, então, ela traz essa motivação para curar as nossas dores e seguir em frente. Então, se você está passando por uma situação desse tipo, aproveita o que o cosmos está trazendo para a gente, aproveita o que a natureza está nos oferecendo e surfa. Surfa nessa água. Surfa nessa água de Câncer e Escorpião. Quem é que não tem dores? Quem é que não tem feridas emocionais? Conta para mim, tá? Então, essa lua em Escorpião, ela traz essa motivação. Eu quero me curar, eu quero curar as minhas feridas e seguir em frente. É a motivação da lua em Escorpião. Através do quê? Focando relacionamentos. Um novo par, uma nova pessoa, um novo namoro, um outro casamento, né? Porque o nosso racional está pensando em renascimento. Se isso for o seu caso, surfa nessa onda, surfa nessa onda, surfa nessa onda e haja. Haja porque está tudo ali favorecendo. E eu vou deixar também, assim que o programa estiver disponível no meu YouTube, @SôniaSimplos, eu vou deixar para vocês um link de um ritual de cura da Mãe Isis relacionada aos 7 escorpiões. Eu, quando descobri esse ritual de cura, achei que foi um grande presente da Mãe Isis para mim. Por quê? Da Mãe Isis. Por quê? Porque nesse sistema de cura, a gente mentaliza os 7 chakras principais. E para cada chakra, temos ali um escorpião que, na sua energia negativa, é um problema, vamos dizer assim, é algo que trava. E esse ritual de cura nos ajuda a transformar a energia negativa desse escorpião em energia positiva, energia de cura. É sensacional, sensacional. Eu vou deixar o link que está no meu site, soniabetuniversofeminino.com.br, tá lá. Esse ritual de cura dos 7 escorpiões. Vale a pena. E vamos aproveitar, porque a lua está passando pelo escorpião, né? E escorpião também é cura. Sol e Mercúrio em Câncer e lua em Escorpião, um ótimo momento para a gente curar as nossas feridas emocionais. Vamos nessa. E nós estamos no último dia da semana da lua crescente. Amanhã, 25 de junho, nós já entramos na semana da lua cheia, tá? Então, a gente está no momento de passagem, de transição. Segundo o sistema da Miranda Gray, a lua crescente, ela representa aquele comportamento de uma jovem, né? De um feminino jovem, né? Que é bem curioso, que quer novas experiências, que quer crescer na vida e tal. E a gente está passando, né? Porque a lua cheia representa a mãe, o feminino mais maduro, o feminino fértil, o feminino que cuida de si, que cuida da sua prole, que cuida dos seus projetos, que cuida dos seus filhos, que podem ser os filhos biológicos ou não, né? E se a gente verificar uma figura de uma mulher grávida, parece que ela está com uma lua cheia na barriga, né? Então, a lua cheia, ela traz esse arquétipo da mãe e a gente está passando por essa fase. Amanhã nós entramos na semana da lua cheia e esse comportamento, né, de amparo, né, de cuidado dos nossos filhos, sejam eles biológicos ou não, podem ser até os nossos projetos, né?
vai se evidenciando, vai ficando mais forte. Bom, de qualquer forma, o nosso programa já acabou. Eu estou no @SôniaSímbolos, YouTube, Instagram. Estou te esperando. Beijo e até a próxima quarta-feira. Tchau, linda. Tchau, beijo.